Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Estamos trabalhando o tema do ano na igreja. Amém? Deve estar aí no telão. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi o ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Repita comigo. Portanto, assim como vocês receberam... Vamos ler aqui junto o telão, acho que a versão está melhor. Por favor, coloca no telão. Verso 6 primeiro. Vamos lá. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Feche seus olhos, Senhor. Te agradecemos, Pai, nessa manhã por estarmos na Tua casa. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem sido o nosso consolo, o Senhor tem sido Deus para as nossas vidas. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado em dias difíceis e o Senhor tem nos dado paz, Senhor, para sobreviver todos eles. Deus, que o Senhor possa trazer um dia abençoado para nós, uma palavra que possa confortar o nosso coração e nos provocar a viver ainda mais segundo o Teu querer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode se assentar. Hoje eu quero trazer uma palavra, irmãos. A minha versão aqui, eu acho que a NAA, ela diz que, portanto, assim como recebemos Cristo, continue a viver nele, estando enraizados. Eu quero, o texto às vezes usa a palavra arraigados, radicados, mas eu quero usar o tema enraizados no Senhor Jesus. E eu quero trabalhar um tema com os irmãos que se chama contentamento. Eu quero falar sobre contentamento. Filipenses, se você abrir a página, uma página para trás aí, Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo está dizendo à igreja de Filipos: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Ambas as cartas, tanto de Filipos quanto a carta aos Colossos, aos Colossenses, Paulo está preso, possivelmente numa prisão domiciliar, né? Esse ano eu tive a oportunidade, Deus nos leva a lugares estranhos, às vezes, que a gente nunca imaginou, né? Mas eu tive a oportunidade em Roma esse ano, trabalhando, e eu fui lá na prisão de Paulo, lá na Marmetina, onde historicamente eles dizem, onde Paulo ficou preso. Possivelmente ele não estava naquela região, mas Paulo foi preso depois lá naquela prisão. Assim, falar que está feliz num lugar daquele, só Jesus. Um lugar que era subterrâneo, que você tinha que entrar, cheio de grades, lá no fundo não tinha luz solar, não tinha nada. E Paulo, ele diz-nos assim: aprendi a estar contente, seja qualquer a situação. Aprendi a estar contente, seja qualquer situação. Eu quero pregar para vocês hoje sobre contentamento, porque nós vivemos uma época em que estar contente depende de circunstâncias, mas nós vamos entender aqui que estar contente nós só dependemos de estarmos enraizados no Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo à igreja, aos Colossenses é isso. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Toda raiz, irmão, se você for em João 15, a gente vai falar da videira verdadeira. Jesus vai falar da videira verdadeira. E quando Jesus começa a dizer sobre aquela videira, ele diz que aqueles galhos que estão nele, eles têm duas opções: ou são cortados, ou eles dão mais frutos. Lá em casa a gente tem uma amoreira. E é uma amoreira que dá muita amora. Uma turma de gente foi lá em casa. A gente plantou, tem 3 anos atrás, a amoreira. E ela sempre deu amora. Engraçado. Fui na roça do meu pai outro dia lá em Paulo Cândido. Ele tem uma amoreira que não dá amora. Falei, vai lá em casa, pega um galinho que você vai ver o tanto de amora que dá.
E esse ano ela cresceu muito e começou a tomar conta de todo o nosso lugar de frutas lá. E aí começou a subir a moreira em cima da ameixa, em cima do limão. E eu olhava aquilo e falava assim, tem muita amora, mas ela está precisando cortar, porque ela está ocupando o espaço do outro. Como a amora está com a raiz profunda, eu cortei, ela ficou seca, ficou sequinha. A Cris falou assim, poxa, cortaram a minha moreira, que eu estava dando amora para todo mundo. Tinha suco de amora, geleia de amora, tudo de amora lá em casa. Foi um monte de gente lá em casa, a gente divulgou para os vizinhos, vem pegar a amora, que a amora tá em sobra. Cortamos, Teuzinho, ela ficou feia, esquisitinha. Esses dias eu passei lá, choveu, a amora está cheia de folha de novo. E vai dar muita amora ainda. Por quê? Ela está enraizada. Nós, quando estamos enraizados em Jesus, nós podemos ser até podados, mas a gente não deixa de dar folhas e frutos bons para o Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós estamos enraizados em Jesus, nossas raízes são tão profundas que os frutos também são bons. Os frutos são bons, e esses frutos bons, eles acolhem, eles alimentam outras pessoas. E olha que interessante, a gente distribui frutos para outras pessoas. E por mais que nós passamos por esses momentos de poda, nós damos mais amoras, viu, Teuzinho? Então, há momentos de poda na nossa vida que nós pensamos que nós vamos ser destruídos, que nós pensamos que nós vamos ser, de fato, colocados de lado. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite, nessa manhã. Jesus não nos poda para nos destruir, Jesus nos poda para nós darmos mais frutos. E eu creio nesse tempo, em 2026, amém? Você crê sobre a sua família que 2026 será um ano de muita colheita, em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Nós precisamos declarar isso sobre as nossas vidas todos os dias, porque nós somos enraizados em Jesus. Paulo estava preso. A cidade de Colossos era uma cidade idólatra. Era uma cidade que estava sendo plantada uma igreja. O pastor César já pregou aqui para nós sobre Epáfras, que era o pastor daquela cidade, daquela igreja. Aquela igreja estava sendo plantada distante do apóstolo Paulo. Tanto é que ele fala que eu estou com vocês em espírito. Paulo não estava ali em pessoa, Paulo estava preso, dando testemunho de Jesus Cristo. Paulo estava sendo podado, mas estava na videira verdadeira. Toda vez que nós olhamos para isso, nós começamos a entender como Jesus age. E Jesus estava agindo naquela igreja. Tinha um problema sério na cidade de Colossos, por conta de comida, o que era para comer, o que não era. Tinha judeus antigos ensinando ensinos que não eram corretos da palavra de Deus. E Paulo começou a trabalhar isso com ele, falar desse legalismo e dizer que só Jesus era a essência. Quando você pega o texto de Colossenses capítulo 1, Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo. Ele é antes de tudo. Ele é o nosso Deus. E você começa a ver uma canção de adoração, né, que o Projeto Sola gravou, Colossenses 1, uma canção maravilhosa, que é o texto bíblico. E ele vai dizer que Jesus é a supremacia. Não existe outro Deus além de Jesus. É só Jesus que é o nosso autor e consumador da nossa fé, como diz o escritor aos Hebreus. Paulo, ele está preocupado com aquela igreja. Paulo está querendo doutrinar aquela igreja a partir de Jesus Cristo, o Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Paulo estava preocupado porque aquela igreja se misturava com muitos ensinos que não eram os ensinos de Cristo. E é uma preocupação que nós devemos ter hoje. São muitos ensinos que não são os ensinos, não é o ensino de Cristo. Cristo é a supremacia em nossas vidas. Elias, uma bênção. Moisés, uma bênção. A palavra de Deus, ela é completa. É Jesus que nós temos que seguir. Jesus nunca negou Elias, Jesus nunca negou Moisés, Jesus nunca negou a velha aliança. Mas nós estamos sobre a supremacia de Cristo. E Paulo, ele diz que Jesus é suficiente. Nele habita toda a plenitude de Deus. A nossa união com Cristo é suficiente para uma vida e piedade. É suficiente. Todas as vezes que você começar a orar, começar a clamar, você vai perceber que Jesus te responde.
Contei um testemunho na célula esses dias, que o meu cunhado me contou, que eu fiquei arrepiado, você vai arrepiar comigo. Meu cunhado mora em Patinga, ele trabalha ele é engenheiro eletricista. A gente brinca que ele é um eletricista formado, né? Engenheiro elétrico. Ele, uns anos atrás, ele trabalhava na Peram, que é uma empresa grande lá em Patinga, e essa empresa ofereceu para ele uma oportunidade de morar na Alemanha com a minha irmã, trabalhar lá. E ele fazia mestrado lá no FMG. E ele falou que ele orou, que ele não queria ir, mas que o Senhor enviou ele lá para a Alemanha. E ele começou a estudar na Alemanha, fazer o mestrado dele, fazer a dissertação que ele tinha que entregar. E ele conta que ele chegou no orientador em Belo Horizonte, na FMG, e o orientador falou assim: você faz isso para mim? Ele: se Deus quiser eu vou fazer. Aí ele falava muito: se Deus quiser eu vou fazer. Meu cunhado é assembleiano, então, se Deus quiser eu vou fazer. Aí diz ele que o orientador um dia chegou perto dele e falou assim: rapaz, não é Deus quiser não, você que tem que fazer. Deus não vai querer fazer o que você tem que fazer não. Ele falou: não, se Deus quiser a gente vai fazer. E ele foi para a Alemanha fazer os estudos dele. E ele trabalhava na Alemanha, no sul da Alemanha. Eu acho que um dia ele foi passear com a minha irmã em Paris, né? Foi passear com a minha irmã. E ele levou a mochila dele. Tinha os HD externos dele, a dissertação dele, 3 anos de trabalho lá na mochila. Ele pegou o carro, foi lá para Paris passear com os amigos, ficar uns dias na casa dos amigos, estacionou o carro foi assaltado. E aí quebrou o vidro, roubou a mochila dele, com o computador dele, com a dissertação dele, com tudo que ele tinha feito há 3 anos. Diz ele que na hora que ele olhou o carro, ele falou assim: Jesus do céu. E começou a murmurar. Falou assim: por que eu vim para cá, Senhor? Eu não queria vir para cá, o Senhor me mandou para essa região, agora eu perdi tudo, eu perdi minha dissertação, eu perdi 3 anos, 4 anos da minha vida, e agora, o que eu vou fazer? Ele pegou o carro, voltou para a Alemanha, era 700 quilômetros de distância. Foi para casa, ficou chateado, pegou o telefone, ligou para a irmã e foi lamentar com ela. Falou assim: eu perdi tudo que eu tinha, toda a minha dissertação, 3 anos da minha vida de luta. E ele morava em Patinga, tinha que ir em BH todo final de semana, correria, trabalhando, né? Ele sempre trabalhou o dia inteiro, foi muito difícil para ele fazer o mestrado. E ele chegou lá e ligou para aquela irmã e falou: eu preciso de alguém para desabafar. E começou a desabafar, falou: perdi tudo, perdi minha dissertação, perdi tempo na minha vida, por que Deus me mandou para esse lugar? Eu queria ficar lá, eu estava bem em Patinga, eu vim para cá, estou passando frio, minha irmã estava passando uns problemas, porque não tinha adaptado a região, nós estamos passando uma situação muito difícil e tal. E ela virou para ele e falou assim: ô Felipe, o que você quer? Aí ele falou assim: eu quero meu HD externo de volta, porque eu preciso desse HD externo. Só que eu estou a 800 quilômetros de Paris. Como é que eu vou pegar esse HD externo? Diz ele que ela começou a orar assim: Senhor Jesus, seu filho precisa desse HD. Envie uma notícia para ele até amanhã meio-dia, em nome de Jesus. E fechou os olhos e foi embora. E ele desligou o telefone e falou assim: essa irmã tem fé demais, porque eu não tenho não. Você já sabe o que aconteceu. 11h30 da manhã no outro dia, ele recebe um e-mail escrito assim, em francês: achei seu HD externo no meu jardim. 11h30 da manhã. Diz ele que naquela hora, eu fico arrepiado até agora, naquela hora ele começou a falar assim: não é possível, um francês achou, Teuzinho, a 800 quilômetros. Ele falou: uai, eu pedi minha aliança uma vez em Guarapari, que era pertinho, eu nunca achei minha aliança. O cara pegou meu HD externo. E o francês escreveu no e-mail assim: eu fui passar no meu jardim, eu vi um HD, eu sou engenheiro, entrei porque aquilo me interessava. Na hora que eu vi, eu percebi que era uma dissertação de mestrado, e eu achei que quem perdeu estaria muito preocupado. E aí eu peguei, procurei nos seus arquivos, tinha seu e-mail, mandei um e-mail para você e dizer que o seu HD está aqui, pode vir pegar. Dizer que ele não sabia o que ele fazia, mas uma coisa era certa. Ele voltou no orientador e disse: se Deus quiser eu faço as coisas. Às vezes, irmão, a gente é muito adulto, a gente quer fazer pelas nossas forças. Às vezes nós queremos resolver os nossos problemas com as nossas forças, mas você esquece que você só está sendo podado. Quem está cuidando é a videira verdadeira.
Quem está cuidando da minha e sua vida é a videira verdadeira. Quem está cuidando é Jesus, o Supremo, o autor da sua fé. Nós precisamos aprender a viver contentes, porque as nossas raízes, elas estão aprofundadas em Jesus. Mas você pode me dizer, Josiel, como posso ser contente passando a luta que eu estou vivendo? Eu tenho a dica para você: aprofunde as suas raízes em Jesus. É impossível nós sermos contentes se não for Jesus na nossa vida. Nas horas mais difíceis da vida, quando os ventos vêm, as tempestades nos alcançam, nós precisamos entender que precisamos estar com as nossas raízes profundas em Jesus. Vem muitos ensinamentos errados. Vem muitos ensinamentos que querem nos distanciar, como Paulo diz, ensinamentos que vão nos tirar o foco de Jesus. Mas eu quero te dizer que o enraizamento em Jesus nos traz proteção espiritual, meu irmão. Proteção espiritual. Jesus é suficiente para mim e para você. Você pode dizer assim: poxa, Josiel, você não entende a minha dor. Você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou padecendo. Irmão, de fato eu não tenho esse poder de revelação. Talvez algumas pessoas eu imagino que você esteja vivendo, eu imagino. Mas eu não tenho a mínima capacidade de chegar e dizer: seu problema está resolvido. Quantas vezes a gente está na célula, quantas vezes a gente está vivendo situações que as pessoas trazem problemas, né, pastor? E a gente olha e fala assim: meu Deus, eu não sei como resolver. Mas há um Jesus que pode resolver os nossos problemas. O ano passado, eu recebi um irmão, eu vou contar esse testemunho porque ele contou na célula. Um irmão me procurando, com certas dificuldades no casamento. E ele me procurou, marcou reunião comigo, e eu conversando. E ele me disse que o casamento ia acabar. E ele foi um dia lá na universidade. Eu falei: vem cá no meu trabalho que a gente conversa. Um ano acompanhando, e foi no meu trabalho conversar comigo, chorando. E é difícil você ver um homem forte chorando, né? Aí você fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem resposta. Eu falei para ele aquele dia, ele me procurou e falou: cara, tá acabado. Eu falei: você crê em Jesus? Ele crê. Eu falei: eu creio que Jesus pode restaurar o seu casamento. E ele: não dá mais, aconteceu isso, assim, assado. E eu falei assim: eu só posso te dizer, eu não tenho resposta. Eu queria ir lá e resolver seu problema, eu não sei resolver, mas eu creio em Jesus que Ele pode fazer. Eu estava lá sentado no meu gabinete, ele sentado. Eu comecei a orar por ele, falei: Jesus, o Senhor pode fazer o que eu não posso. Eu queria tanto ajudá-los, eu gosto tanto deles, mas eu não sei fazer. Eu não sei resolver o problema dele, eu não tenho situações, já procurou todo mundo, mas nós confiamos num Deus que pode nos ajudar. Orei, ele chorou, foi para casa. Última célula do ano, ele deu o maior testemunho da célula, que todo mundo chorou. Deus restaurou o meu casamento esse ano. E ele deu testemunho assim: todas as vezes que eu vim aqui na célula, o Senhor falava comigo, com a minha esposa. Hoje nós estamos juntos, estamos caminhando, estamos seguindo em frente. Irmão, Jesus é suficiente na sua vida e na minha vida. É por isso que eu e você precisamos estar contentes. Nós precisamos entender que o contentamento ele vem quando nós entendemos que Jesus é capaz de solucionar os nossos problemas. E Paulo diz: e aí quando os problemas não forem resolvidos? Não é resolvido para mim e para você, porque a gente não entende a soberania de Deus. Nós temos um olhar, Teuzinho, muito pequeno. Nós temos um olhar seletivo. Esses dias Jesus me deu um sonho. Eu sonho pouquíssimo. Normalmente ou eu não durmo, quando os meninos agora passou, né? Meus meninos cresceram, eu durmo bem, glória a Deus. Quem está com menino pequeno vai passar, tá, irmão? Viu, Jorge? Isso passa. Viu a Dinaiane, Laís? Passa. Meus meninos dormem e eu nunca sonho. Durmo mesmo, igual Pedro, é uma bênção. Eu sonhei que eu estava trabalhando no salão ainda, 20 anos atrás. Eu fui cabeleireiro, não sei se os irmãos sabem, lá no Sagrada Família. Não sei se alguém cortou o cabelo comigo aqui. Alguém cortou? Ah lá, George cortou o cabelo. George, eu rapei a cabeça dele quando ele foi pro vestibular. Fiz o trote nele. Ah, verdade. Era meu cliente todo final de semana, né, mano? Eu cortava cabelo ainda ali em frente ao João Wilson. E Deus me trouxe esse sonho. Eu confesso que eu fiquei desesperado.
Sonho. Jesus não era fácil, eu estudava, eu tinha 14 para 15 anos ali cortando cabelo. A gente passava umas situações meio perigosas ali, né? E o Senhor me trouxe aquele sonho. E eu acordei com aquele sonho. Eu falei assim, que sonho estranho. O Senhor trouxe a minha memória e falou assim, olha tudo que eu te acrescentei nesses anos todos. Olha os sonhos que você tinha. Sonhos de ter uma família. Eu lembro de vender coxinha lá no Frardinho, né? Tinha 7, 8 anos vendendo coxinha. Todo dia vendia coxinha. E o Senhor trouxe ao meu coração um contentamento, uma gratidão tão grande. E falou assim, Senhor, tantas vezes a gente vive no automático, a gente não percebe das bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida. Você não precisa sonhar não, mas para pensar aí rapidamente de onde você veio e de onde você chegou. Olha de onde Jesus te tirou. Paulo está querendo nos dizer o seguinte, como nós andamos em Cristo, e você pode dizer, poxa Josiel, que palavra triunfalista. Não estou falando de triunfalismo, eu estou falando de entender as bênçãos que Deus faz por mim, por você, e como isso gera em nós contentamento. A palavra menciona que Deus fez milagres para várias pessoas, cegos, né? Cegos ou leprosos? Me fala aquela parábola dos 10 leprosos. Leprosos. Quantos voltam para agradecer? Se a minha memória não falha, tem um tempo que eu não leio essa parábola. Uma pessoa volta para agradecer, e o texto diz, estando enraizados, edificados neles, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em quê? Ações de graças, gratidão, contentamento. Contentamento. Eu só consigo entender e dizer a Jesus o que eu sinto por ações de graças, por contentamento. Todas as vezes que eu caminho com Jesus, eu começo a perceber, Jesus, Ele tem feito muito por mim. Eu quero trazer a sua memória aqui de onde você veio. Talvez você não cresceu na casa de Deus. E o Senhor te traz aqui nessa noite, nessa manhã, para te dizer, olha as bênçãos que eu tenho feito em você e em sua família. Olha da onde eu te tirei. Olha para onde eu te coloquei. Confia, o Senhor está protegendo o seu futuro. O Senhor está protegendo. Raízes, irmãos. Pastor Reinaldo, toda vez que ele vai lá em Pedra do Anta, ele lembra das raízes dele. Né? Outro dia a gente estava conversando, que ele aprendeu a nadar nos rios. Não tinha professor para nadar, caía na água e tal. Ele volta lá nas raízes, vê coisas boas, mas vê coisas também que poderia ser melhor, né, pastor? Mas todas as vezes que nós voltamos àquelas raízes, nós de infância, não tem aqueles pensamentos, gratidão, por que isso, por que aquilo. Jesus está querendo, essa canção é maravilhosa, eu quero ser como criança, eu quero voltar àquela essência. Quando Deus plantou em mim, eu senti aquele anseio enorme de agradecer, de vir orar, de jejuar, de ofertar. Por quê? Nós estamos contentes com Jesus. Estar contente não é ter tudo. Estar contente não é faltar nada. Estar contente é não faltar Jesus na nossa vida. Não faltar Jesus na nossa vida. Em momentos dolorosos, as raízes nos protegem dos ventos. As raízes vão te proteger de ventos de ensinamentos errados, de doutrina. Vai te dar estabilidade. Estabilidade emocional, mas estabilidade espiritual. E nós não podemos confundir que Jesus está preocupado com a sua estabilidade espiritual. Você pode acordar bem um dia, pode acordar mal outro dia, mas entenda que no dia mau, no dia bom, Jesus está com você. Aprendi a estar contente, seja no dia bom, seja no dia mau, porque Ele é suficiente da minha vida, amém? Aleluia. O texto de Colossenses então, quando você vai pegar cada parte, ele diz, assim como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. A fé que nós recebemos de Cristo como Senhor, se desdobra na nossa caminhada coerente com Ele. A minha caminhada com Jesus não é aqui domingo, né? Eu estou aqui, botei uma roupinha para ver Deus, né? Para pregar. A minha caminhada com Jesus é meu dia a dia. Andai nele. É lá o Mateus fazendo a propaganda dele das motos, né? Pastor Reinaldo cuidando dos vídeos, eu dando as minhas aulas, você trabalhando em algum lugar, seja no hospital, seja onde você está, andai nele.
E às vezes a gente acha que andar em Jesus é estar com a Bíblia debaixo do braço o tempo todo. Eu vou te convidar a ser a Bíblia, ser a palavra. Que há momentos, há locais que você não consegue abrir a palavra para ler, mas as pessoas vão ler você. Você vai ser cartas de Jesus para esse mundo, amém? Onde você estiver, as pessoas vão te ler e vão entender ali, vai um crente. Você não pode fazer isso não, hein? Você é crente. Eles estão te lendo. Nós estamos sendo lidos porque Jesus está em nós. Caminhar com Ele, eu caminho com a minha esposa durante 18 para 19 anos já. Eu fiz 16 anos de casamento esse ano. 16 anos de casamento. Eu chego em casa, ela já sabe o que eu estou pensando. E eu já sei o que ela está pensando. Chego perto dela, ela fala assim, o que aconteceu? Mas nada não. Eu falo assim, quer desabafar? Se você não quiser conversar, tá tudo bem. Mas está acontecendo alguma coisa. Nossa, amor, que coisa. Você fica olhando para mim, não é assim que a esposa fala? Ou os maridos falam? Porque você já sabe, eu vivo com ela, eu sou similar a ela. Tem gente que é casado que parece que é irmão, né? Porque pensa igual, faz igual, tipo assim, é tudo junto, a família. Porque você está andando com ele, você está andando com ela. Quanto mais você anda com ela, quanto mais você anda com ele, mais você se parece com ela. Mais você faz as mesmas coisas. E é assim que funciona, mais você conhece dos defeitos dela, mais você conhece das qualidades dela. Mais você conhece daquilo, do amor, do acolhimento que existe nela. Fiz 16 anos de casado, esses dias eu disse para ela, assim, é tão bom chegar em casa e saber que você é a pessoa mais importante desse mundo para mim. Que você é a pessoa que me acolhe o máximo. Eu amo meus filhos, mas um dia meus filhos terão as suas esposas, sua esposa e seu marido. Será eu e ela, e eu brinco com ela, falo assim, nós vamos ser velhinhos juntos. E eu olho para ela e falo assim, poxa, é tão bom poder confiar em você e saber que eu tenho você comigo. Por mais que nós amamos nossos filhos, você vai estar comigo até o fim. E que bom isso! Andar com a minha esposa, andar com Jesus é confiar nele acima de qualquer circunstância. Lá em casa eu ando com ela, mas eu ando com Jesus. Então um cordão de 3 dobras, e o texto diz que esse cordão de 3 dobras nunca vai se romper. Eu quero te convidar a andar contente com Jesus. Nesses 16 anos que nós passamos juntos, eu posso enumerar aqui para vocês os problemas que nós vivemos, e às vezes nós achamos que não ia dar mais certo. Às vezes nós achamos assim, não vai dar mais. Vai dar tudo errado. Eu lembro, 2015, vamos pegar um antigo, quando eu estava em Juiz de Fora trabalhando, tinha passado um concurso lá na FJF, a Cris está assim, eu liguei para ela, falei, vem para Juiz de Fora, vamos morar em Juiz de Fora, porque Deus nos colocou aqui. Ela falou assim, amor, eu não desejo no meu coração ir, vamos orar, e se em um ano Jesus não te mandar para Viçosa, eu vou para Juiz de Fora. Eu creio que Jesus tem algo para você em Viçosa ainda. E eu não acreditei naquilo não. Achei, falei assim, não, minha mulher tá doida, porque abriu para eu ir para Viçosa e tal. E ela virou assim para ajudar, eu quero engravidar. Eu falei, mas como é que vai engravidar? Você ficar grávida e um Juiz de Fora, sei que... E aí nós pensamos assim, deve engravidar uns 6, 7 meses, né? Com um mês ela tá grávida, benção. E aí estava eu em Juiz de Fora, Cristiane grávida aqui, a barriga crescendo, e eu indo e voltando toda semana de Juiz de Fora para Viçosa. Teve um dia que eu orei, eu lembro que quando eu fui para Juiz de Fora, eu morei numa... Tem coisas que são milagres, que não... Irmãos, milagres são coisas absurdas. Fui para Juiz de Fora, aluguei uma casa, um amigo deixou eu morando lá. Chegou um momento que eu falei que achava aquilo muito caro, ia ter greve na FJF, eu pensei assim, Jesus, eu preciso ir embora para Viçosa, não vou deixar nada pronto aqui. Liguei um dia para a Cris e falei assim, vou desfazer do apartamento, vou embora para Viçosa, quando a greve voltar eu dou um jeito de arrumar um lugar para ficar. Ela, tá bom, você é muito doido. Falei, qualquer coisa fica nas pousadas aqui uma semana e tal. Vim para Viçosa, fiquei 5 meses, passei parte da gravidez com ela. E trabalhando lá em Juiz de Fora. Teve um dia que eu pego um carro, dava carona. Essas caronas de cidade para cidade. Eu entro dentro do carro, tinha uma pessoa só para ir comigo. E ele olhou, e um dia antes eu falei, amor, eu sou muito doido, que eu estou indo para Juiz de Fora, eu não sei onde ficar. Porque eu desfiz da minha casa, o que eu vou fazer agora? Vou ter que dormir em algum canto. Entrei no carro, Mateus entra comigo, começa a conversar. Falei assim, rapaz, estou indo para Juiz de Fora, o que você faz? Sou servidor, sou professor.
Para onde você vai? Eu falei, não tem onde ir não. Eu falei, vai para minha casa. Acabou de vagar uma vaga na minha república. E aí eu fui para a casa de Mateus. E fiquei na casa de Mateus, nós orando, se ia vir embora, se não ia vir embora. E eu lembro que eu cheguei a pensar, Deus, não vai ter solução. Cristiane com 8 meses de gravidez, barrigão. Abriu um concurso em Viçosa para uma área que não era para eu fazer. 1 ano depois eu estava em Viçosa, eu tinha passado um concurso. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar aqui na CB Paz, faz 10 anos CB Paz. Fui na célula, pastor daí, falei, pastor, ora por mim, porque eu vou fazer um concurso que é difícil para mim. O Senhor abençoou, eu vim para Viçosa. Irmão, Deus tem propósito na vida da gente, quando a gente confia nele. Talvez você pense assim, poxa, isso é tão distante de mim. Eu quero te convidar a confiar. Falei isso na célula quinta-feira. Confia em Jesus, irmão. 2026 é o ano de nós confiarmos mais em Jesus. Então a fé que nós recebemos, ela desdobra nessa caminhada. Enraizados nele quer dizer que nós temos identidade, segurança. Você tem identidade com Jesus? Identidade com Ele, se assemelha a Ele. Edificados, nós estamos sendo edificados, crescendo nele, confirmados na fé, solidez doutrinária, confiança e crescendo em ação de graças. Quando nós passamos a olhar isso, nós passamos a entender que eu e você podemos ser contentes. E Paulo vai dizer isso em Filipenses. Aprendi a estar contente. O contentamento para Paulo aqui não é conformismo, é uma confiança ativa em Jesus. Não quero te convidar a ser conformista. Estou tudo bem do jeito que eu estou. Não é sobre isso. Porque às vezes você para pensar assim, poxa, Josiel, mas estou numa fase que eu estou estudando, quero buscar outras coisas. Desculpem. Eu quero crescer na vida. Eu acho que você está completamente certo. Eu não estou falando de conformismo, estou falando de confiança em Deus. Confiança em Deus. O que é confiar em Deus? É saber que Ele cuida. Eu me lembro, na época que eu estudava, que eu pensava assim, Jesus, todo domingo eu estou na igreja, na assembleia era assim, a gente ia 9 horas da manhã para a escola dominical, ficava até meio-dia, e depois ia 3 horas da tarde para ensaiar todo domingo com a banda, todo domingo, e só voltava 10 horas da noite para casa. E às vezes eu tinha uma prova na segunda-feira, eu falava assim, Jesus do céu, como é que eu vou fazer? E eu achava que eu estava perdendo tempo, adolescente, né? Assim, meu Deus, estou perdendo tempo de estudar, porque a prova é amanhã. Vou te falar, Deus nunca deixou de amparar, porque a gente estava servindo a Ele. Dava um jeito, estudava de madrugada, estudava antes, fazia meu papel, mas estava lá, dedicando. Às vezes você pensa assim, poxa, o momento que eu tiro de devocional está tirando a minha performance. O momento que eu vou à célula, irmão, faça da célula um compromisso semanal, irmão. Faça da célula um compromisso semanal, é difícil mesmo. É difícil toda semana, não é? É difícil, criança, tudo. Faça um compromisso, bota na agenda do Google como compromisso. A gente faz os compromissos, tudo do trabalho, mas esquece de colocar a célula do culto, da oração, do devocional. Bota na agenda do Google, te convido a fazer isso. Coloca. Mas é difícil demais, irmão. Creia, Jesus pode te sustentar, mas eu vou estar trabalhando no horário da célula. Irmão, não adianta a gente ser rico e a família destruída. Coloque como compromisso. Coloque como compromisso a célula. Coloque o compromisso os cultos de ensino. Coloque o compromisso o discipular de alguém. Coloque o compromisso, porque é isso que nos faz ser semelhantes a Jesus. Mas é tão difícil. Comece pela célula. Comece pelos cultos. Comece orando 5 minutos. Comece um devocional de uma página. Mas comece. E quando você começa em Jesus, a sua confiança ela aumenta, porque você passa a sua fé, começa a aumentar. Conversa com os irmãos. Conversa com os irmãos. Conversa com companheiros. Compartilha com pessoas que você confia. Alguma coisa que você deve realizar. É poderoso estarmos em igreja. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo continua dizendo lá no Filipenses capítulo 4, verso 4. Jesus é a fonte da nossa alegria, não as circunstâncias. A alegria cristã, ela não vai ignorar a dor. Ela descansa numa pessoa maior do que a dor. Você está doendo, irmão? Eu sei que está doendo.
você está sofrendo. Os irmãos mais antigos falam assim, você está passando pela moenda. E moenda às vezes você não entende. A dor é um chamamento do Senhor para a sua vida. Tem um propósito, irmão. Você vai falar assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que eu estou vivendo isso. A pergunta que sempre vem no nosso coração é, por que eu? Por que comigo? Eu tenho uma resposta para você. Porque Deus tem um propósito na sua vida maior que você entende. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Poxa, Josiel, mas isso é uma visão conformista. Não, isso é uma visão de confiança. Confiar em Deus. Confiar em Deus que Ele está cuidando. A alegria bíblica, ela não é uma alegria superficial. O contentamento não é uma euforia superficial, pausada no tempo, é fruto do Espírito. Gálatas 5:22 vai falar que a alegria é um fruto do Espírito Santo, enraizado na graça e expressa na gratidão de Deus. Você pode perceber, todo crente tem que ter uma marca, a alegria, a felicidade. Você conversa com um crente, está passando a luta, e fala, não bobo, mas está uma bênção aqui. Sempre tem um cafezinho para você tomar, está uma luta terrível, meu cara tem um cafezinho para você tomar. Não, tem uma palavra de conforto, já viu, vai conversar com um crente, ele está numa luta, você não sabe se ele está pior que você. Ele fala, não, Jesus é com você. Aí você olha e fala assim, meu Deus, como é que eu vou ouvir se Jesus é comigo, se essa pessoa está passando essa situação? Porque é fruto do Espírito. A alegria tem que estar no nosso coração. Então cuidado, irmão, para não murmurar. Às vezes a pessoa chega perto de você contando uma luta. Não conta uma luta pior que a dela, não. Fica aquele testemunho. Tatão vira para mim e fala assim, nossa, porque eu estou passando essa situação. Eu falo assim, você que não sabe, meu filho, o meu está 10 vezes pior que o seu. Não, irmão, vira para ele e fala assim, Jesus é contigo, Jesus vai te abençoar. Contentamento. Faça um exercício de imaginação aqui nessa manhã. Estou terminando, irmãos. Faz esse exercício de imaginação comigo. Nós temos duas árvores do mesmo clima. Pensa, duas árvores. Uma com raiz seca, com vento. Mas só que é uma raiz rasa. Faz esse exercício. Tem um clima ruim. Uma tem uma raiz rasa. E a outra tem uma raiz profunda. Aquela que tem raiz rasa, vem o vento, vem o sol, o que acontece? Seca. Esses dias, o jardineiro lá em casa estava fazendo jardinagem, tirou uns moitinhos que eu tenho lá. O Tiago fez um serviço mal feito demais. Porque plantou as minhas plantinhas rasinho, rapaz. E eu tô vendo que só está secando, não está crescendo mais mato do que as plantas, não está rendendo. Fui ver, fui puxar uma tiririca assim, ó. Sabe o que é tiririca, irmão? Esses matos assim, vacalhado de planta. Tirei a tiririca, veio a raiz inteira comigo. Falei, isso aqui não vai crescer nunca. Raiz rasa, está secando. Certo? Só que lá em casa tem uns matos lá que eu corto eles na raiz, assim, ó. Puf, corta. E aquilo está fundo para dedéu. Passa um pouquinho que ele já está crescendo de novo. Você corta de novo, cresce de novo. Corta de novo, cresce de novo. Por que cresce? Porque a raiz está profunda. Está entendendo? Te corta, mas você está contente porque sua raiz está profunda no Senhor Jesus Cristo. Não há murmuração porque as suas raízes estão profundas no Senhor Jesus. Vão lá, te corta. Aí você está preocupado. Ah, porque tem um mal olhado comigo. Está repreendido em nome de Jesus, porque eu estou feliz no Senhor, eu estou enraizado em Jesus. Crente tem medo de mal olhado, não, irmão. Se já alguém vem falar comigo, está com mal olhado, fala, deixa ele ficar mal para lá, ué. Eu estou abençoado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos enraizados no Senhor. O que importa não é o clima, é o enraizamento. Eu quero encerrar com os frutos do contentamento. Quais são os frutos? Primeiro, anote aí se você tiver. Estabilidade nos tempos difíceis. Você vai ficar estável em nome de Jesus em 2026, amém? Vai vir as águas sobre você, vai. As tempestades virão. Vocês vão sofrer impacto, vai. Eu creio. Porque a Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições. Só que você vai ter bom ânimo. Você vai ter bom ânimo. Você vai ter um ânimo bom. E você vai enfrentar, e você vai passar estável. E por mais que você passe por situações, tem dias que você estará mal em 2026. Tem dias que você vai estar pensando assim, Jesus, por que é comigo? Mas eu quero te dizer que a alegria do Espírito Santo vai inundar o seu coração nesses dias mais difíceis. E você vai ser estável em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será um ano diferente. Sua paz, ela não vai desabar com as circunstâncias.
Segundo fruto, você vai ter uma gratidão transbordante, irmão. Na hora que alguém chegar para você e falar assim, ó, passei um problema, Teuzinho, você vai falar assim, não, mas Jesus é a solução para esse problema. Você vai ter mais prazer em falar da graça de Deus e agradecer a Deus do que prazer em falar problema. Você vai ter uma gratidão. Seu olho vai ser treinado. Você vai começar a olhar as coisas boas. Seu casamento, você vai olhar e falar assim, glória a Deus por esse marido que eu tenho. Olha que marido que trabalha, abençoado. Você vai olhar para sua esposa e falar assim, nossa, essa é a flor mais bonita do jardim que existe. Não tem mais nada que eu queira além da minha esposa. Olha que esposa maravilhosa. E ela vai estar lá brava com você e falar assim, você é linda, minha esposa. Você vai quebrar ela, vai dar um sorriso assim de canto. Talvez ela nunca ouviu de você. Você tem 20 anos, 30 anos de casada. Fala para sua esposa que ela é linda. Ela vestiu uma roupa nova, você nem percebe, você vai passar a perceber. E você vai dizer para ela assim, nossa, você está linda, você está maravilhosa. O que aconteceu? E ela vai falar assim, que isso, menino, deixa de ser bobo. Aí a segunda você vai falar para ela assim, você está maravilhosa. Ela vai começar a acreditar. E você vai ver um casamento maravilhoso. Você não vai ter mais problema no seu casamento, em nome de Jesus. Porque você vai agradecer o seu marido, sua esposa, seus filhos. Você vai olhar seu filho adolescente, ou seu filho pequeno, aquele filho que está pulando, aquela baguncinha boa. Você vai falar assim, oh Deus, olha que bênção que o Senhor me deu. Que maravilha que o Senhor me deu. Menino novo, né, comendo, sujando a cara tudo, riscando as paredes. Fala assim, oh Jesus, está profetizado que não mais acontecerá isso. Você vai sair da situação de defensiva e vai começar a profetizar na sua casa. Você vai olhar para a sua família e falar assim, é a melhor família do mundo, porque Jesus está aqui, eu estou contente com essa família. Você vai chegar segunda-feira no seu emprego, em vez de falar mal do seu patrão, você vai falar assim, Deus, obrigado. E vai começar a orar assim, Senhor, me ajuda a ter força para me capacitar para sair desse emprego melhor. Começa a profetizar, irmão. Começa a profetizar sobre onde você está. Quem profetiza é quem tem fé. E quem tem fé está em Jesus. E quem está em Jesus é contente, tem alegria no coração. Profetiza no vale de ossos secos para que cresça. Profetiza. Profetiza pela palavra. Não é que vai baixar o Espírito em você, não. Cuidado com isso, irmão. Porque tem gente, pastor Reinaldo, que acha que o dom do Espírito vai baixar algo que você não, você vai acordar, e vai acordar dizendo palavras de bênção na sua família. Mães e pais vão declarar bênçãos na família, mães e pais declararão e os filhos acompanharão, porque nós cremos em Jesus, estamos enraizados nele, amém? Declare onde não tem, comece a dizer, aqui é um milagre. Seu filho está te dando trabalho, fala assim, você é um milagre nas mãos dele, ele não vai entender, hã? Em vez de falar, sou ignorante, eu falo, não, você é uma bênção. Que menino educado. Você vai declarar que a graça do Senhor vai abundar sobre a sua casa. Nós temos que proteger. Terceiro, suficiência e simplicidade. Nós vamos viver uma busca por Jesus ao invés do consumo. Você não vai ficar feliz porque você comprou uma roupa nova. Você já é feliz de ter uma roupa nova para vestir. Você não vai ficar feliz porque você conquistou o carro novo. Você já é feliz e Deus te deu a oportunidade de ter um carro novo. Você não vai ser feliz porque você vai casar em 2026. Você já é feliz e Deus trouxe uma companheira para você. Nós vamos inverter as coisas. Só sou feliz, sou realizado se eu conquistar algo. Não, você já é feliz, porque felicidade é fruto do Espírito Santo. Obediência alegre. Nós vamos obedecer a palavra. João 15, minha alegria esteja em vocês, prazer em obedecer. Nós vamos servir a Jesus não como peso, mas como vida. E por fim, nós teremos comunhão e generosidade em compartilhar o pão. Quero te dar uma dica em 2026. Convida alguns irmãos para tomar café na sua casa. Verdade. Faça isso hoje. Liga para alguém que você gosta, fala assim, vem tomar um café aqui em casa essa semana. Aí, se na hora que chegar na sua casa, pastor Reinaldo, fala assim, vamos compartilhar a bênção. Você vai ver como sua vida que está meio parada vai ser uma bênção. Vai ser legal. Você vai passar um tempo junto, vai falar alegria. Ah, eu tenho muito menino, junta. De vez em quando nós juntamos os meninos lá, tem uns 15 meninos juntos, aí os pais ficam olhando assim, que beleza. Menino pulando, saltando, nós estamos felizes. Fique de pé nessa manhã. Quero orar com vocês. Vocês entenderam essa mensagem, irmão?
nós somos contentes. Diga para o irmão que está do seu lado assim: eu sou contente. A minha família é uma bênção. A minha vida é uma bênção. Jesus está aqui. Eu não ouvi não. Diga: Jesus está aqui. Amém. Vocês não gostam de repetir não, mas tem que repetir. E agora eu quero orar com você. Quero clamar com você sobre a sua casa, sobre a sua vida. E nós vamos aqui clamar o Espírito Santo para trazer essa alegria para dentro do seu e meu coração. Talvez por um motivo você entrou aqui triste nessa manhã. Talvez você chegou aqui cabisbaixo mesmo, chateado, com um problema de trabalho, de família, um problema. Nós vamos clamar como igreja aqui para o Senhor, o Espírito Santo trazer sobre você essa alegria, essa paz que excede todo entendimento. Você vai sair daqui como os bichinhos que saltitantes que o pastor Reinaldo gosta. Você vai sair daqui para uma semana poderosa na sua vida. Isso aqui não é palavras ao vento, não. Isso aqui eu estou profetizando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem que falar isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, a minha família é uma bênção. Não é assim o texto de Josué? Escolher quem você vai servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não está falando assim: se você não for, eu vou servir a Jesus. A minha casa é uma bênção. A minha família é uma bênção. É essa alegria e contentamento que nós vamos sobreviver. Feche seus olhos, Jesus. Ore comigo, Jesus. Nessa manhã, Pai, nós queremos clamar. Nós queremos clamar ao Senhor. Queremos clamar e dizer, Senhor, que Tu és suficiente na nossa vida. Pai, eu quero dizer, Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha sobre as nossas casas, Senhor. Quero orar, Senhor, sobre as nossas casas. Quero orar sobre as nossas famílias, Senhor. Deus, eu quero apresentar aqui as diferentes necessidades. Nós sabemos que no seio da igreja existem pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com questões diferentes, Pai. E eu quero nessa manhã orar, eu quero clamar, eu quero orar, Senhor, por famílias que estão passando por momentos difíceis, por tempestades. Jesus, nessa manhã vem com Teu Espírito Santo inundando de contentamento, alegria, gozo, paz, Senhor. Deus, nós queremos aqui profetizar nessa manhã que o Teu Espírito Santo está sobre nós. Nós cremos nisso, mas que o Espírito da alegria, do contentamento está sobre nós aqui nessa manhã. Deus, nós veremos esses frutos por onde os nossos irmãos passarem. Nós veremos os frutos nas casas, nas células, nos cultos. Nós veremos esses frutos nos ambientes de trabalho. Nós veremos esses frutos, Senhor, nas reuniões de oração. Nós veremos esses frutos, Senhor, nas reuniões da comunhão, no partir do pão. Espírito Santo, inunda o nosso coração aqui nessa manhã. Oh Jesus, eu oro, Pai, por pessoas, Senhor, que entraram aqui de fato tristes, Senhor. Que Teu Espírito Santo seja nesse momento, Senhor, consolo para essas pessoas. Deus, nessa manhã, se o Senhor traz à minha memória o texto, Senhor, do vale de ossos secos. E se existem ossos secos aqui nessa manhã, que o Senhor ressuscite esses ossos. Que venha trazer mais nervuras, que venha trazer alegria, que venha, Senhor, lubrificar esses ossos, que esse corpo, Senhor, que às vezes se sinta morto, seja nessa manhã reavivado pelo Teu Espírito Santo, pelo Espírito de alegria, o Espírito de contentamento. Que nós possamos ser aqueles, Pai, aqueles que sentem, Senhor, o Teu acolhimento e que vivem, Senhor, contentes para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, cante, abraça-me, abraça-me, meus braços de amor, abraça-me, abraça-me. De amor. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus nessa manhã? Glória a Deus.